Olá, amados! A paz, Deus abençoe o seu dia. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Juntos Somos Mais. Eu sou a Débora Rodrigues, estou aqui com vocês nesse canal, que é muito mais do que um canal de internet. Aqui nós somos uma família, onde junto nós aprendemos, a gente cresce aí na fé, nós crescemos no ensinamento de Jesus Cristo, porque o objetivo aqui desse canal é salvar almas, salvar famílias, salvar vidas para o reino do Senhor. Amém? Então seja muito bem-vindo, é uma alegria. E hoje vamos falar sobre um assunto aí muito importante, que às vezes você vai falar assim: Débora, eu já sei tudo, eu sou especialista nesse assunto. Mas fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você de uma forma sobrenatural e você vai aprender alguma coisa aí que você ainda não sabia. E você que não sabe tanto assim, assista também, porque você vai descobrir essa arma secreta, poderosa, que é esse assunto de hoje. E é algo que eu nunca havia feito, eu não sabia, eu não conhecia até eu entrar para o deserto. E aí eu pude experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém? E aí, você já sabe o que é, sobre o que eu estou falando? Um assunto que está muito atual, a gente tem visto aí nessa movimentação por conta das eleições, muita gente aí, muitos pastores, padres, missionários, chamando o povo à oração e ao quê? Ao jejum, fazer jejum para o bem da nação. E aí essa é uma arma poderosa, amados, exatamente. Não saia do vídeo antes de você acabar de ouvir o que eu tenho para te dizer, porque às vezes você pensa: Débora, de novo sobre jejum, já sei tudo. Não, fique aqui comigo que eu tenho certeza que você vai aprender, tá bom, amados? E aí a gente tem visto muitas pessoas falando sobre o poder do jejum e muitos nem sabem o que é, nem como que faz. E aí, eu quero falar pra você que não importa se o seu deserto é matrimonial, você tá passando deserto no seu casamento, é a saúde do seu filho, é a sua saúde, é um filho que tá envolvido aí com drogas, ou a sua empresa que tá passando por uma dificuldade financeira, não importa o que seja o seu problema. O jejum é a arma que vai transformar a sua vida, amém? Se você crê nisso, se você tem a certeza, a convicção de que o jejum pode transformar a sua vida, deixe pra mim aqui nos comentários, porque é muito importante, tá bom? E aí, é o que eu falei pra vocês, a nação tem se levantado para fazer jejum pelo nosso país, então nós podemos ter a certeza de que isso é uma arma espiritual que move o coração de Deus, que abala as forças do inferno, seja em qual área for, seja na questão política, seja na questão ideológica, seja na criação de um filho, não importa. Você precisa de um milagre? Você precisa resolver algum problema? Então o jejum é a solução para você, tá bom? E aí, conforme eu falei para vocês, desculpa aí, gente, olha, no vídeo anterior eu falei aqui para vocês que eu estava bebendo Coca-Cola aqui na minha caneca. E aí muita gente me mandou mensagem no WhatsApp, disse: Débora, pelo amor de Deus, não fique bebendo Coca-Cola. E eu confesso pra vocês, conforme eu falei, é um vício, infelizmente. Eu peço ao Senhor pra me libertar, eu preciso tomar vergonha na cara e largar, mas hoje não é Coca, tá, gente? Amados, hoje é água, tá bom? A água que eu tô bebendo aqui em Goiás tá muito seco o tempo e a minha garganta não tá muito boa, então é água. Amados, é aí o que eu quero falar pra vocês. Eu não conhecia, já havia falado de jejum, mas assim, eu nunca havia feito jejum até eu entrar no meu deserto. Muitas pessoas falavam: tem que fazer jejum, tem que isso, tem que aquilo, mas eu nunca tinha feito até eu entrar no meu deserto. Quando eu entrei no deserto, eu fui estudar, fui pesquisar, me posicionei ali muito rápido e sempre ouvindo as pessoas falar sobre jejum. E eu falei: não, peraí, vou aliar isso daí também. Se a palavra de Deus, a Bíblia fala que tem que fazer, então vou fazer e vamos ver no que vai dar. E ali eu fiz uma experiência sobrenatural, amados. Eu falo pra vocês assim que eu nunca vivi experiências sobrenaturais com o Senhor como eu vivi naquele tempo, de orar e ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo começar a falar comigo. Naquele momento que eu tava de jejum, eu sentia a presença do Espírito Santo, eu podia ouvir a voz do Espírito Santo, sabe, assim, de ter visões, era algo sobrenatural, e eu aprendi ali. Eu nunca tinha vivido uma experiência assim, sempre da igreja, eu sempre era da igreja, participava, sempre participando dos grupos de oração, nas santas missas, mas essa experiência de quando eu estava em jejum, eu matava a minha carne, minha vontade, porque, gente, as pessoas que conhecem a gente aqui pelo canal, que faz parte do grupo, sabe que eu tenho uma fraqueza grande com comida. Gente, eu amo comer. É, assim, realmente uma fraqueza. Então, quando eu matava a minha carne, o meu desejo ali daquele alimento, em favor do Senhor, para que eu pudesse me dedicar mais ainda às orações, eu sentia assim, o sobrenatural de Deus. Era incrível, amados.
Então, assim, por isso que eu estou dizendo para vocês com muita propriedade. E tem uma irmãzinha, outras também, que sempre me pede para falar sobre a questão do jejum, por isso que eu vou falar do jejum hoje. Então, vocês tenham certeza de que é uma força sobrenatural. Eu quero trazer para vocês a palavra que está em Mateus, capítulo 17, no versículo 21, que diz assim: quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar força de oração e de jejum. Ou seja, a palavra do Senhor nos ensina que tem espécies de demônios que só saem aliado a jejum e a oração. Tem algumas pessoas, alguns missionários que eu já ouvi dizendo assim, olha, quando você está fazendo jejum, você não precisa orar, porque o jejum já é uma forma de oração. Ok, concordo que o jejum é uma forma de oração. Mas eu digo para vocês que não, que mesmo quando você está fazendo jejum, é necessário você ter momentos de oração, porque a palavra é clara. Tipos de demônios que só saem com jejum e oração. É alinhado, é atrelado um no outro. Por exemplo, isso me levava a crer que se eu orar, um tipo de demônio sai. Se eu fazer o jejum, alguns demônios saem. Mas quando eu oro e jejum junto, tem uma espécie, eu acredito que adultério, pombagira, o demônio do Asmodeu, que tem demônios terríveis, né, para destruição de família, ele sai com essas duas forças aliadas, porque é a própria palavra que Mateus está dizendo. Então, é importante nós alinharmos o jejum e a oração. A gente tem visto grandes pregadores, tanto católicos como evangélicos, falando sobre o poder do jejum e da oração. Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores evangélicos, eu acredito que todo mundo que é evangélico conhece, ele levitava, acontecia coisas sobrenaturais, né? Ele falava que sempre jejuava às quartas-feiras. E aquilo era algo assim sobrenatural. O avivamento da igreja evangélica começou. Quando começou, ali todos eram orientados a fazer de jejum. E as pessoas viam paralíticos se levantarem de cadeiras, via assim, fenômenos extraordinários. Por quê? Porque as pessoas se dedicavam muito ao jejum e à oração. E os católicos também sempre se dedicaram ao jejum, especialmente nas quartas e nas sextas-feiras. E ali a gente via também um mover espiritual muito grande, principalmente o pessoal da Renovação Carismática Católica. Um movimento que começou aí há mais ou menos 50 anos. E a gente via assim, fenômenos sobrenaturais acontecendo. Mas infelizmente muitas pessoas deixaram essa prática do jejum, colocaram ela assim meio que de lado. E por isso, infelizmente, muitos perderam essa sensibilidade ao Espírito Santo. E eu quero falar hoje com vocês, amados, está passado da hora de nós retomarmos a essa prática. Se você quer experimentar milagres na sua vida, se você quer alcançar algo sobrenatural, comece hoje mesmo a fazer o jejum, comece hoje mesmo a alinhar o jejum e a oração, porque já lemos aqui em Mateus 17, falando que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E aí, toda a Bíblia, nós vamos ver vários relatos de jejum. Jejum de Daniel, jejum de Esté. O próprio Jesus jejuou durante 40 dias ali no deserto. Foi um embate muito forte entre Jesus e Satanás, que ele precisava estar espiritualmente, não que ele precisasse, porque ele era Deus, né, gente? Mas para mostrar para nós como o jejum nos alinha realmente com o Pai, com a Santíssima Trindade. Jesus também jejuou, sendo ele o próprio Deus. Então, quem somos nós para falar, não, eu não preciso fazer jejum? Tem muita gente que fala assim, Deus quer amor, Deus não quer sacrifício, o jejum que agrada a Deus é não falar mal das pessoas. Ok, eu concordo, não adianta nada você fazer jejum, meu irmão, minha irmã, e ficar aí metendo pau na vida dos outros, falando da vida de um, falando da vida do outro, julgando, criticando, condenando. Não, mas é justamente para isso que o jejum serve, porque quando eu mato a minha vontade de comer o alimento, de comer algo que eu gosto muito, isso me fortalece para quando vir aquela tentação de eu falar mal do irmão, de eu julgar o irmão, eu consigo calar. Não, eu sei que isso é pecado, então eu não falo. Eu silencio. Vocês estão compreendendo? Então o jejum vai alinhando a minha vida segundo a vontade do Senhor. Quando, por exemplo, chega a tentação da carne, né? Você que é casado ou você que está no deserto, está longe do seu cônjuge, e aí chega aquele prato oferecido maravilhoso, aquele homem maravilhoso que você sonhou a vida inteira, com flores, com aquela conversinha, ai, não sei o que, não sei o que. Você está espiritualmente fortalecida para dizer não para um alimento através do jejum, você também consegue dizer não para aquela tentação carnal. Porque você já
praticou, você exercitou a sua carne, mortificando a sua carne contra as vontades que você tem. Agora, se você não consegue dizer não para um prato de comida, para algo que você gosta de comer, você vai conseguir dizer não para uma tentação de Satanás, aquele homem maravilhoso que aparecer para você? Ou aquela mulher bonitona, linda, linda lá, com aquela conversinha mole, dizendo para você, olha, Adriano, não fica esperando mulher não, larga de ser bobo. A gente tá aqui, a vida é uma só. Você vai conseguir, meu amado, minha amada? Não vai, não vai, não adianta a gente ser hipócrita. Então nós precisamos treinar a nossa carne, exercitar, matar o nosso desejo carnal, para a gente poder dizer não também para o pecado. Amém? Então é extremamente importante fazer o jejum. Como falei para vocês, Esther foi uma moça, né, que foi escolhida para se casar com o rei. Eu acho que todo mundo conhece a história de Esther. E aí, uma pessoa lá do reinado faz uma grande armadilha para que todo o povo de Deus fosse morto, fosse executado. E aí o primo de Esther chama ela, conta o que está acontecendo, e ela faz o que? Ela convoca um jejum, diz para todos ali jejuarem, e que ela também e suas servas jejuaria, iria fazer o sacrifício do jejum, e depois ela iria conversar com o rei, né, que era o esposo dela, mas naquela época a pessoa só poderia ir na presença do rei se ela fosse chamada. E Esther decide, através do jejum, se santificando, crendo na posição que ela tinha diante do Senhor, que o rei, né, iria usar de misericórdia para com ela e não iria mandar matá-la, porque ela foi à sua presença sem ser convidada. E aí Esther convoca esse jejum, as servas faz jejum, todo mundo faz jejum, e a gente já sabe o que aconteceu, né? O rei tem de misericórdia dela, não mata ela e o povo é salvo. Mas Esther jejuou, né, durante ali 3 dias. Também temos a história de Daniel, onde a gente vê que ele ora ao Senhor, e aí o próprio anjo aparece para ele falando, né, que o milagre já havia sido concedido para ele, a bênção já havia sido concedido, mas que aquele demônio lá da região da Pérsia havia impedido a bênção de chegar. E aí Daniel começa a fazer um jejum de 21 dias, né, 21 dias, onde ele retiraria tudo aquilo que era gostoso, que seria agradável ao seu paladar, para que ele pudesse obter essa resposta do Senhor. Então Daniel faz também o seu jejum e ele consegue alcançar feitos extraordinários. Então temos vários tipos de jejum. A Bíblia nos relata vários casos, né, de pessoas que jejuaram e aconteceram grandes milagres. E aqui em Mateus vem dizendo que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então nós vamos nos preparar para começar a fazer o jejum. Débora, qual o tipo de jejum que mais agrada ao Senhor? Aquele que você faz com seu coração puro, de bom coração, com amor, com dedicação. Por exemplo, eu gosto de fazer o jejum da seguinte forma: eu levanto pela manhã, como eu já fiquei a noite toda sem comer, eu tomo café da manhã normalmente, e aí eu ofereço o meu jejum. Senhor, eu ofereço esse jejum, em um momento de oração, Senhor, eu ofereço esse jejum a partir de agora, pela conversão da minha família, pela libertação da minha casa, para que eu seja uma mulher mais sábia, mais virtuosa. Eu vou oferecendo ali, colocando as minhas intenções. Peça ao Senhor, eu falo, Senhor, que o meu jejum seja agradável a Ti, que não seja, né, como lá em Abel e Caim, que Deus rejeita a oferta dele. E aí eu peço, Senhor, que o Senhor possa aceitar de bom grado a minha oferta, que é esse sacrifício do jejum que eu faço, retirando de mim toda a maldade do meu coração. Se eu estou fazendo por espírito de vanglória ou para querer aparecer, Senhor, tire de mim esse espírito. Dai-me a graça de verdadeiramente fazer por amor ao Senhor. Essa geralmente é a oração que eu faço. Você pode fazer a sua oração. E aí, eu não como mais nada. Eu tomei o café da manhã normal, não enchi minha barriga de tanto comer, não. Come normal. E aí eu fico sem beliscar, sem comer um pedacinho ali aqui, retiro o almoço, que é a refeição principal, e vou fazer uma alimentação, alguma coisa que tiver lá para comer por volta das 15 horas, depois de ter entregado o jejum. Senhor, eu agradeço, eu louvo, entrego esse jejum, que o Senhor tem se agradado e tal. E aí, durante esse período que eu fiquei, da parte da manhã até as 15 horas, quando eu tenho a oportunidade, 2 minutos, 5 minutos, eu falo, Senhor, eu estou em jejum, estou em momento de oração, para isso, para aquilo, porque está alinhado o meu jejum e a minha oração. Tá bom? Existem outras práticas de jejum. Tem gente que já levanta de manhã, não toma o café da manhã, oferece ali o seu jejum e fica até o meio-dia, mais ou menos, que é o horário do almoço, sem se alimentar, sem comer nada. E aí, por quê? Porque o jejum geralmente é retirar uma das 3 refeições principais. Quais as refeições que nós temos aqui no Brasil? Café da manhã,
almoço e jantar. Então, eu retiro uma dessas 3 refeições principais e os belisquinhos, né, que a gente tem e oferto como um sacrifício. Esse é o jejum. Por isso, tem pessoas que fazem o jejum também das 18 da tarde às 6 da manhã, porque aí a pessoa vai estar retirando o jantar e aquelas coisinhas que vão beliscando. Débora, eu tomo água normalmente durante o meu jejum. Não fico sem tomar água. Retiro os outros líquidos. Por exemplo, suco, refrigerante, café, tudo isso eu retiro e eu tomo apenas água durante o meu jejum, porque isso é importante pra gente se manter hidratado. Tem gente que sente muita dor de cabeça. A água ajuda, tá bom? E aí é importante a gente fazer isso. Compreendeu as formas de jejum? Débora, tem pessoas que estão doentes, estão grávidas, não pode fazer o jejum. Podem sim, amados. Eu oriento vocês a fazer da seguinte forma. Acordou pela manhã, come a metadezinha de um pão, né? Você retira ali, retira ali o café da manhã. Quando você levantou às 7, às 8, retira o café da manhã, não come nada, oferece o seu jejum. Tem ali 1 horinha de prazo, 1 hora e meia que você já levantou. Você come a metadezinha de um pão, toma meia xicrinha de café. Se você sente muita dor de cabeça sem um café, tira assim quase tudo mesmo. E aí você fez um pequeno lanchinho, seria isso. E aí você passa o resto do tempo sem se alimentar. Quando chegou a hora do almoço, se você é acostumado a comer 2, 3 colheres de arroz, 1, 2, 3 de feijão, você vai tirar isso aí também. Coloca só uma de arroz, só uma de feijão, corta o bife pela metade, reduz a quantidade de alimento ali que você estava acostumado a ingerir e ofereça como sacrifício. O Senhor vai sim conhecer isso como um jejum, você vai fazer as orações normalmente e o Senhor vai te recompensar por aquele sacrifício. Então você levantou de manhã, você não se alimentou, foi o café da manhã. Passou ali um prazo que você tinha se levantado, você vai comer um pedacinho, um pouquinho só de alguma coisa, só para não deixar o seu estômago sem nada, você que está grávida ou você que tomou medicação, para você receber a sua medicação, e o Senhor vai reconhecer isso também como um jejum. Eu tenho certeza que vai. Amados, e aí é isso, né? A gente precisa aprender e também tem outras práticas de jejum que você pode fazer, pesquisar na internet que você vai entender. Débora, se eu fico sem celular, vou fazer um jejum de celular, um jejum de televisão. Amados, isso nós conhecemos como abstinência. Você vai retirar algo que você gosta, seja de celular, televisão, internet, alguma coisa que você gosta. Refrigerantes, por exemplo. Vou ficar 1 ano sem tomar refrigerante. Eu fiz essa penitência, essa abstinência de 1 ano sem refrigerante, mas isso não é um jejum, tá? Isso é uma forma de abstinência, é uma forma de penitência, que você retira algo que você gosta. E o Senhor reconhece isso? Sim, claro que reconhece, é super válido também, mas não é um jejum mesmo, oficialmente, como a gente conhece. Por quê? O jejum você precisa retirar uma das 3 refeições principais. Mas todas as formas de sacrifício é muito válido, conforme eu falei. Débora, mas Deus não quer sacrifício, Deus não sei o quê. Quer sim, amado. Se ele não quisesse, é claro que isso não é o fundamental, não é o primordial para que você alcance o coração de Deus. Claro que não é. Mas se a própria Bíblia vem me dizendo que tem demônios que só saem com jejum e oração, é porque o Senhor quer que nós façamos jejum. Se o próprio Jesus fez jejum, Sara, Daniel e tantos outros na Bíblia fez, por que agora a gente, crentes modernos, né, cristãos modernos, vamos dizer que Deus não quer que eu faça jejum, que não quer que eu faça sacrifício? Pera lá, gente, pelo amor de Deus. É claro que não é o radicalismo, né, de achar que Deus vai me ouvir por conta da força do jejum que eu faço, eu ficar 20 dias sem comer e um coração endurecido. Claro que não é isso. É o equilíbrio que nós devemos ter. Buscar a santidade, buscar viver o princípio, a palavra de Deus e aliado a tudo isso, o meu jejum. E o jejum serve também para isso, para que eu quebre o orgulho do meu coração, para que eu saia das minhas vaidades, para que eu entenda o meu limite humano, que eu sem Deus não posso fazer nada. Até o jejum que eu faço é graça e misericórdia de Deus. E eu ofereço isso tudo com muita humildade para o meu Senhor, para o meu Deus. E Ele vai sim recompensar todo o nosso esforço. Que eu falei pra vocês, eu não tinha o hábito de fazer jejum. Quando eu entrei no deserto, que eu comecei a fazer, então eu vi ali o poder sobrenatural, conforme eu falei pra vocês no início desse vídeo. Eu creio sim, verdadeiramente, que o meu casamento foi restaurado de uma forma muito rápida. Por quê? Porque eu me posicionei acreditando em todas essas armas que a palavra do Senhor me dava.
Pessoas falavam assim: ah, eu não tenho profecias, nenhum profeta nunca falou comigo. Eu também não, o que eu tinha, o que eu tenho é a palavra de Deus. Então, o que estava aqui na palavra de Deus, eu acreditava, eu acredito e tomava posse. E a questão do jejum foi uma delas. Eu ouvia pastores, eu ouvia pessoas falando sobre a força do jejum. O que eu fiz? Fui para a palavra. Quando eu encontrei aqui na palavra em Mateus capítulo 17, versículo 21, essa arma poderosa foi: pronto, não tem por que eu duvidar, não tem por que eu acreditar que não seja assim. Se Jesus está falando, não é o padre, não é o pastor, não é o irmão, não é ninguém, é o próprio Jesus. Então eu preciso acreditar e viver conforme a conformidade com a palavra de Deus. E é isso que eu fiz, é isso que eu faço, e eu oriento todos vocês a fazerem. Se você ficou com alguma dúvida, eu não sei, qualquer coisa que seja, eu acho que não ficou faltando nada, mas se você ficou, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou responder para você. Mas eu quero que você saiba o seguinte, amados, não tem como ganhar a guerra sem sacrifício. Essa questão de cristianismo morno, ah, é porque Jesus já pagou o preço na cruz pela minha libertação, eu já fui salvo, não sei o quê. Ótimo, eu creio também, mas a graça não é de graça. A graça custou o preço do sangue de Jesus. E isso não é liberdade para que eu possa pecar, porque eu já fui salva pela graça, para que eu não faça sacrifício, porque eu fui salva pela graça, ou por isso, por aquilo, aquilo outro. Um monte de desculpa que a gente vê aí pessoas falando e fazendo, tá bom, amados? Então, se posicione. Quer milagre na vida financeira? Jejum e oração. Quer tirar o filho das drogas, da dificuldade? Jejum e oração. Quer restaurar casamento? Jejum e oração. Não existe outro meio. Por quê? Porque é um meio de nos humilharmos diante da presença do Senhor. É uma maneira de realmente mostrar a nossa pequenez, a nossa miséria, mostrar que nós não somos nada diante do grande eu sou, que é o próprio Deus, através do jejum. Eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha miséria e reconheço que só Deus pode mudar a minha história e mudar a minha vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu espero que o vídeo tenha ficado bem esclarecido para você. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixe para mim aqui nos comentários que eu vou responder para você. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva, deixe o seu like, que é muito importante, e ensine outras pessoas aí a alcançar essa graça sobrenatural na vida delas, seja em que área for das suas vidas, através do poderoso instrumento que nós temos, que é o jejum. Amém? Não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é para o seu bem.